Bom dia a todos os presentes aqui na audiência, a diretora Magda, o companheiro Donizete, da nossa CUT, o companheiro Jorge Alves, aqui da CGTB também. A CGTB é a grande parceira da CUT, da FUP, nessas lutas em defesa do nosso país, e o nosso querido senador Paulo Paim, senador dos trabalhadores brasileiros e que, com bastante frequência, atende aquelas questões que nós consideramos fundamentais para os trabalhadores e para a sociedade brasileira como um todo aqui nessa casa. Eu queria cumprimentar a comissão pela iniciativa. Esse tema ele é atualíssimo e importantíssimo. Nós não temos dúvida que, a depender da maneira com que o Brasil trate essa questão para os próximos anos, poderemos ter um outro país num futuro não muito distante. A depender da maneira que trate, os riscos são muito grandes, conforme a gente vai tocar aqui nessa pequena apresentação, senador. Eu, de acordo com o tempo estipulado, a gente preparou poucos slides só para a gente realmente tocar na questão do leilão. O tempo é 10 minutos com mais 5, mas pela importância do tema, quem tiver que usar mais 5 vai usar extrapolando 20 minutos para cada orador. Então eu agradeço bastante, porque certamente é um tema complexo que é difícil a gente tocar em pouco tempo, mas nós vamos focar realmente na questão do leilão, a questão das condições de trabalho e que dialoga diretamente com o desenvolvimento nacional. Aqui já me concederam aqui, senador, a tecnologia avançada aqui na apresentação, então eu mesmo vou tocar por aqui. Bom, quem somos? Eu sou o Moraes, conforme o senador Paim já apresentou, sou o atual coordenador da FUP. A FUP ela é a principal entidade de representação dos petroleiros no nosso país. De 18 sindicatos existentes, 13 são filiados à FUP. Ela foi fundada em 93, temos uma base de cerca de 30 mil trabalhadores sindicalizados. 61% dos trabalhadores da Petrobras são sindicalizados e trabalhamos com uma base total de cerca de 250 mil trabalhadores, entre terceirizados, trabalhadores privados e também os companheiros aposentados. Também gostaria de salientar que nós, a Federação Única dos Petroleiros e os petroleiros do Brasil, sempre se apresentaram para a sociedade brasileira para esse debate. Só não nos apresentamos na campanha do Petróleo é Nosso, na década de 40 e 50, porque no país ainda não havia petroleiro, senador. De lá para cá, todas as vezes que essa questão esteve pautada ou ameaçada, os petroleiros se apresentaram com ideias, com propostas e também nos mobilizando, não meramente como uma defesa da corporação dos nossos interesses, e sim como interesse do nosso país. Foi dessa forma que nós sempre abordamos, defendendo os nossos direitos, mas sabemos que o petróleo é uma riqueza que não pertence a quem nela trabalha, e sim ao conjunto da sociedade, pela importância que tem no mundo moderno. Dialogando diretamente com o que eu tocava anteriormente, por que nós petroleiros somos bastante críticos em relação à realização dos leilões. Essa transparência rapidamente mostra como que se comporta o petróleo no mundo, né? A partir da invenção do motor à explosão, o petróleo foi adquirindo cada vez mais importância para a sociedade e hoje ele representa mais de 50% da energia do planeta. Ele representa, mesmo no Brasil, que tem uma matriz energética, eu diria que é a melhor matriz energética do mundo, na medida em que é diversificada e que é bastante renovável, mesmo no Brasil, o petróleo e o gás ainda representam mais de 40% da matriz energética. Então, portanto, não existe futuro para uma nação que não tenha um olhar estratégico para essa riqueza e não meramente um olhar econômico. Vejamos aqui. Na década de 70, nós tínhamos cerca de 85% das reservas mundiais na mão de empresas privadas. Se considerarmos aqui, ainda naquela ocasião, as empresas mistas, esse número seria um pouquinho diferente, mas eu vou aprofundar no final, que é mais importante. A partir da primeira crise do petróleo em 70, o mundo passou a assumir mais e mais o controle dessa fonte de energia. Eu falei enquanto fonte de energia, mas é importante que se diga também que o petróleo e o gás, ele está presente em 90% de tudo que se move no mundo, enquanto energia, mas ele está presente em mais de 3 mil produtos da vida moderna. Nenhum de nós, certamente, poderíamos
nos locomover nessa sala sem esbarrar por algo feito de petróleo, enquanto matéria-prima. Portanto, o controle do Estado e da sociedade é absolutamente fundamental. Por isso, a partir da primeira crise do petróleo, quando as empresas privadas sequestraram o mundo, aumentando abruptamente o preço do petróleo, a sociedade passaram a controlar cada vez mais, a ponto de chegarmos em 2006 com uma invenção total disso aqui. Em 2006, as reservas de petróleo no mundo, quase 80% estava na mão do Estado, em empresas públicas. Se considerarmos as empresas de capital misto, como é o caso da Petrobras, esse número salta para praticamente 90%. Pouco mais de 6% sobre controle de empresas privadas. Portanto, não temos dúvida que afirmar que a quebra do monopólio do petróleo no Brasil em 95, 97 e o avanço do setor privado nessa área da nossa economia vai na contramão do que acontece no mundo. O mundo assume cada vez mais o controle. Nós aqui apresentamos também rapidamente uma rápida abordagem do que foi a 11ª rodada realizada recentemente pela Agência Nacional de Petróleo, que foi propagandeada pelo governo e pela agência como um grande êxito. Para nós, trabalhadores, pode até ser um êxito para quem está à frente do Estado, para o governo, para o Executivo. Do ponto de vista da sociedade e do povo enquanto futuro, para nós foi um grande prejuízo, primeiramente econômico, mas mais do que econômico, um prejuízo à nossa soberania, na medida em que avançou a participação do capital privado nesse setor importante da economia. Mas eu vou tocar um pouquinho, como o mundo se move pela economia, né, senador? Vamos tocar um pouquinho na questão econômica. A principal área leiloada foi a chamada margem equatorial, que está aqui, ali no litoral do norte do nosso país, cuja geologia é bastante semelhante com a geologia da África, da época ainda que os continentes estavam juntos, na Pangeia. Então, lá já se tem, na África já se tem a certeza de reservas importantes já descobertas lá. Portanto, foi tratada pela própria Agência Nacional de Petróleo como a margem equatorial mais importante, com uma previsão da existência de até 30 bilhões de barris. Pois bem, 30 bilhões de barris, se a gente considerar a cotação atual, que gira em torno de $100 o barril, já está, na verdade, a 105 em média, né? Nós teríamos, portanto, nessa área, pelos dados apresentados pela ANP, cerca de 3 trilhões de dólares de reservas de petróleo. É esse o número, 3 trilhões de reservas. Colocando a extração a um custo total estimado em cerca de $30, o que é um valor bastante alto, porque em média o custo é bem menor que esse, mas nós estamos sendo pessimistas, daria um custo de extração da ordem de 900 bilhões. Portanto, o lucro líquido das empresas que adquiriram essas áreas vai se situar na casa de 2,1 trilhões de dólares. E o governo e a ANP se vangloriaram de ter arrecadado 1,3 bilhões. Para nós, aqui é um grande prejuízo para a nação. Esses dados são dados aproximados, não se trata aqui de querer nenhum absolutismo. Agora, são dados bastante razoáveis, aproximadamente razoáveis. Se olharmos para a Bacia do Espírito Santo, foi uma outra área também que foi tratada na 11ª rodada, o número é 250 milhões arrecadado para 5 bilhões de reservas, 150 bilhões de custos, portanto, 350 bilhões de lucro para quem extrair. Lembrando que essa 11ª rodada, senador, foi feito ainda sobre a lei das concessões, a lei imposta ao nosso país pelo regime neoliberal, pelo consenso de Washington que tinha à frente do país o governo do PSDB, e essa lei não foi mudada absolutamente nada de lá para cá, portanto foi dessa forma que foi feito esse leilão. Vou tocando agora na projeção para o Campo de Libra, que é o leilão já anunciado aí para meados de outubro. Libra tem sido tratado também com uma reserva da ordem de 12 bilhões de barris. Usando, aqui a gente já colocou $105 o barril, equivaleria a 1,2 trilhão. Né? Um custo estimado de produção da ordem de $30, significaria 900 bilhões de lucro. E está sendo colocado pelo edital um bônus de 15 bilhões de reais, portanto, aí na ordem de cerca de 6,5 bilhões
de dólares. Também da mesma ordem, vejam bem vocês, uma área que vale 1,2 trilhão está sendo colocado como um bônus de 6,5 bilhões. Bom, está sendo estipulado também que 40% iria para o Estado. Eu vou me ater um pouquinho mais aqui, porque esse leilão está sendo marcado já sobre a nova lei, a lei da partilha, que prevê sim um controle maior do Estado sobre a reserva, mas para nós ainda aquém, a nossa proposta ela é mais avançada do que a lei da partilha, mas reconhecemos o avanço da partilha, com uma característica também, na partilha, após apurado, como é que vai ser remunerado a empresa? Tira-se o petróleo, o chamado petróleo de custo, e, portanto, esse bônus que está sendo pago agora, salvo engano, ele entrará com o petróleo de custo, né? Tira-se o petróleo de custo, os impostos, tudo que foi gasto para produzir, e do petróleo, chamado petróleo de lucro, ficará 40% no mínimo para o Estado e o restante para a empresa. Agora, um dado muito importante, a gente vai apresentar lá na frente sobre essa questão. O equívoco que a gente considera bastante grande é porque Libra já é uma área totalmente mapeada, a agência já tem praticamente certeza do que está presente ali, a Petrobras foi contratada para mapear completamente a área de Libra, portanto são dados muito concretos. A lei da partilha, ela prevê a possibilidade que o Ministério das Minas e Energias poderia ter convocado diretamente a Petrobras para produzir nessa área, sem a necessidade de realização de leilão. O leilão foi uma opção apresentada pelo MME e pela ANP. Bom, uma rápida olhada aqui, as empresas, cerca de 50 empresas entraram no Brasil após a quebra do monopólio em 95 e 97. Eu peguei aqui as 11 primeiras empresas. Das 11 primeiras empresas, as que estão com mais áreas, têm um portfólio maior. Das 11 empresas, apenas 2 são brasileiras. Petrobras e OGX. 9 empresas são estrangeiras. Não é muito diferente para as outras 19 empresas. Esse é um dado da produção de petróleo no Brasil em 2012. Isso aqui para a gente já revela o equívoco que foram a realização dessas 11 rodadas. Quer dizer, o Brasil passou uma boa parte para o controle de empresas estrangeiras de um setor estratégico da nossa economia. Agora, um olhar rápido também, eu dizia, alguma classe social pode ter os seus direitos respeitados sem que o país não se desenvolva ou não cresça. Com a classe trabalhadora, efetivamente, isso não acontece. A nós, trabalhadores, os nossos interesses caminham diretamente ligados aos interesses do nosso país. Portanto, qualquer trabalhador, qualquer sindicato, qualquer organização que imagina que é possível defender o direito do trabalhador sem um olhar estratégico para o crescimento da nação, para o desenvolvimento social como um todo do país, estará cometendo um grande equívoco para a sua corporação. Portanto, nós, trabalhadores organizados na Federação Única dos Petroleiros, olhamos o país como um todo, não temos a pretensão de olhar de forma alguma de uma maneira separada. Então, portanto, eu menciono ali no final, condições de trabalho e desenvolvimento da cadeia produtiva é absolutamente fundamental. Com privatização, nós estamos convictos que isso não acontecerá. Aí nós pegamos aqui, nós temos hoje, segundo dados do Sinaval, sindicato patronal da construção naval no país, nós temos cerca de 53 navios petroleiros encomendados no Brasil hoje, principalmente a partir da mudança da política da Petrobras a partir de 2003, porque até então não tínhamos nenhuma. O Brasil já foi o segundo armador do mundo. Em 2002, nós tínhamos 2.000 trabalhadores, senador, nos estaleiros brasileiros. Tínhamos se reduzido praticamente a zero. Só tínhamos os vigilantes tomando conta do mato que tomava conta dos nossos estaleiros. A partir de 2003, com a mudança com uma mudança governamental, é importante que se diga. Nessa questão, para nós, tem que ter mudança de Estado, não é mudança de governo. O país não pode ficar à mercê do governo que lá esteja. Mas uma mudança de governo foi importante, que obrigou a Petrobras a encomendar os navios no Brasil, e isso mudou completamente o quadro dos estaleiros brasileiros. Mas vejam bem vocês, das 50 empresas presentes no nosso país no setor petróleo, 30 operadoras, tem 53 navios encomendados. Dos 50
53 encomendas, 52 navios, 49 navios são encomendados pela Petrobras. Aí poderíamos... E esses outros 3, aonde são? Esses outros 3 navios são encomendados pela PDVSA. A PDVSA do Chaves, aquele monstro que muitos pintam pelo país afora, é quem fez as únicas 3 encomendas aos nossos estaleiros. Não tem uma encomenda dessas operadoras privadas que entraram no país a partir dos leilões. E aqui, sendo claro, amigos e amigas presentes aqui nessa audiência, emprego em plataforma, refinaria, terminal, escritório, são empregos altamente especializados e num número muito pequeno. Aonde é que está o desenvolvimento e a renda? O desenvolvimento e a renda está na cadeia produtiva, antes e depois. Fabricando, senador, os metalúrgicos fazendo os nossos navios, os químicos, aqui representados pelo companheiro Donizete, produzindo os derivados plásticos, produzindo a petroquímica, lá é que estão os empregos e a renda. Só para ilustrar, eu me deparei um pouquinho, o companheiro Donizete é meu companheiro lá da região do ABC, lá no ABC, senador, a gente observando, nós temos cerca de 20 mil trabalhadores envolvidos na cadeia produtiva do petróleo na região, entre petroquímica, derivados plásticos e tudo mais. Nós temos, senador, no petróleo, na refinaria, cerca de 1.500 trabalhadores. Então, portanto, é na ponta da cadeia que tenha o emprego e a renda. Produzir o petróleo e exportar não adianta para o desenvolvimento nacional. Vai ser mais uma exaustão dos nossos recursos naturais. E nós vamos mostrar um pouquinho como que, infelizmente, o nosso país se move nesse sentido. Eu pego aqui essa transparência, vocês vão ver que é um pouco diferente das demais. Isso eu peguei do site da Petrobras. Dados da Petrobras, está disponível na página, porque a Petrobras é bastante transparente, para todos lá. A Petrobras planeja produzir, em 2015, para pegar um dado bem real, cerca de 3 milhões de barris, para um consumo aqui em verde. Em verde é o mercado de derivados de petróleo no Brasil, né? A carga processada nas nossas refinarias em azul e a produção, aliás, a produção em verde, o meio amarelinho ali, não dá para distinguir direito, mas é esse aqui. Aqui é o mercado de derivados e a produção que a Petrobras planeja. Então, ela planeja para 2015 3 milhões de barris. E o Brasil vai estar consumindo cerca de 2,5 milhões. Portanto, a Petrobras estará exportando 500 milhões de barris em 2015. E planeja para 2020, olha esse dado aqui, produzir 5 milhões de barris para um mercado brasileiro de cerca de 3 milhões e 200. É esse o dado aqui. Então, portanto, exportar 1.700.000 barris só a Petrobras. As empresas privadas têm muito chute, mas fala-se 1 milhão de barris. Mas só esse número da Petrobras já é um número muito alto. Para nós, há que se aproximar esses dois dados aqui no gráfico. Nós não podemos nos movimentar no sentido de exportar petróleo. Se nós nos movimentarmos nesse sentido, nós estaremos repetindo a tragicomédia de país de terceiro mundo que exporta recurso natural, ao invés de processar o seu desenvolvimento, gerando emprego e renda no nosso país. Agora, se isso já aconteceu de maneira equivocada em outros momentos, quando a gente trata de um bem estratégico quanto o petróleo e o gás, é ainda mais grave. Tem uma outra transparência que aponta o quanto cresce o consumo de petróleo e gás na China e na Índia. Quero dizer para vocês, com muita franqueza, o petróleo do pré-sal, que o presidente Lula apontava como um bilhete premiado e que alguns faziam chacota disso, cada vez se confirma mais o quanto, de fato, o peão metalúrgico estava certo, enquanto muitos doutores que desdenhavam estavam equivocados. O petróleo do pré-sal cada vez se confirma mais, não só a existência, quanto a qualidade dele, né? Agora, no entanto, digo para vocês com muita tranquilidade, é a maior descoberta petrolífera dos últimos 30 anos, a maior, se usarmos para o nosso povo. Se colocarmos à disposição dos sugadores de energia do planeta, não vai dar para nada. Outros países já se iludiram com isso. Indonésia exportou petróleo a $1, hoje exporta a 105. Os nossos irmãos argentinos exportaram petróleo a $5, hoje estão exportando a $100. Porque os sugadores de energia do mundo consomem esse petróleo do pré-sal de uma maneira muito rápida,
muito rápida. Um americano consome 6, 7 vezes mais energia que um brasileiro. Consome 10 vezes mais petróleo para poder movimentar a sua máquina de guerra. Então, é muito importante, pode significar redenção nacional se for voltado para os nossos interesses. Se for voltado para a exportação, não vai dar para nada, né? A gente aponta aqui ainda alguns dados do mercado de trabalho, senador, que é o pedido daqui da comissão. Olhem só, nós temos na Petrobras cerca de 85 mil trabalhadores próprios, temos cerca de 360 mil trabalhadores terceirizados divulgados pela Petrobras. A Statoil da Noruega, que com muito orgulho nós dizemos que as condições de trabalho dos trabalhadores da Petrobras só tem como paralelo no mundo os trabalhadores Statoil na Noruega, porque aqui no Brasil não. Aqui no Brasil ela atua como uma empresa privada qualquer, ela tem cerca de 200 trabalhadores próprios, 500 trabalhadores terceirizados. Agora, esses trabalhadores próprios são basicamente trabalhadores administrativos dos escritórios. Nas plataformas, nas áreas produtivas, não tem trabalhadores próprios, são todos terceirizados. A mesma coisa a Shell. Agora, a Shell ainda é pior, porque a Shell não divulga as coisas. A Statoil ainda tem um pouquinho de transparência e divulga. A Shell tem cerca de 700 trabalhadores, ela mistura tudo nos seus dados, então ela coloca lá trabalhadores das plataformas junto com os trabalhadores do comércio de petróleo, de derivados, isso mistura comerciário com petroleiro, dá uma confusão, mas o nosso sentimento pelos dados que a gente tem de companheiros de sindicatos irmãos, é que esses 700 trabalhadores da Shell também não estão presentes, trabalhadores próprios nas plataformas. E quem conhece um pouco das condições de trabalho do nosso país, sabe o quanto terceirizar é precarizar. Essa é a história. A OGX, do seu Eike Batista, a mesma coisa, 6 mil trabalhadores próprios, 6 mil trabalhadores ao todo, apenas 350 trabalhadores próprios. E a mesma coisa, todos trabalhadores administrativos. As plataformas estão todas subcontratadas, terceirizadas. Então, qual o resumo que a gente faz do que significou até aqui os 11 leilões para as condições de trabalho no país, senador? Terceirização ainda maior que da Petrobras, que nós já consideramos um completo equívoco. Jornada de trabalho maior do que as jornadas praticadas pela Petrobras, sem negociação coletiva, ou quando tem, muitas vezes com um sindicato cartorial. Qualquer um pode acessar a página do Sinditob, que é um sindicato criado pelas empresas, é um sindicato de trabalhadores criado pelas empresas de petróleo no nosso país. Qualquer um que olhar a página vai ver que ali não é página de sindicato de trabalhador. Não tem sequer relação com nenhuma das nossas nenhuma central sindical, não aponta o DIEESE, é realmente um sindicato patronal com o qual a maior parte das empresas negociam. Falta transparência na divulgação dos resultados, falta desenvolvimento da cadeia, nenhuma dessas empresas se propõe a construir uma refinaria no nosso país, nenhuma delas, né? Se dizia muito que a abertura viria para fazer refinarias, né, senador? Nós ficamos 30 anos sem fazer refinaria e só passamos a fazer também com uma mudança política de governo, né? Porque, se depender das empresas que estão entrando, não sai refinaria, muito menos cadeia produtiva. Bom, então o que nós pensamos? Até para a gente concluir aqui. Precisamos mudar essa história, desenvolvendo a cadeia produtiva como um todo, exigindo melhores condições de trabalho, atualizando a Lei 5.811 de 72, que é a lei que rege as condições de trabalho para esse setor, e exigindo o seu cumprimento, que as empresas privadas também não cumprem essa lei. E, principalmente, não permitir uma política industrial para esse setor calcada na exportação de petróleo in natura. O projeto de lei 531/2009, apresentado na Comissão de Direitos Humanos aqui dessa casa, é uma referência muito importante. Ali a gente propõe o controle dessas questões todas, foi construída pelo conjunto das centrais sindicais brasileiras, pelo movimento social brasileiro, e a FUP teve o orgulho de ter a confiança dessas entidades para dar a letra a essa proposta. Não temos dúvida que é a melhor proposta para o nosso país. Permitiremos que um recurso como o pré-sal, que a natureza levou 130 milhões de anos para construir, 130 milhões de anos, era na época da Pangeia ainda, repita a tragédia de outros recursos, como o pau-brasil, como o ouro, como o ferro. Essa é a grande questão que nós brasileiros temos que nos debruçar. O petróleo do pré-sal vai ser para a redenção nacional, ou o petróleo do pré-sal vai ser como foi o ouro? Não sei se alguns sabem, o Brasil chegou a produzir em um só ano 3 vezes todo o ouro produzido no planeta.
O que ficou para o nosso país desse ouro? Nós, trabalhadores, sabemos que ficou muito pouco. Aqueles que se endinheiraram, que construíram as suas mansões, o seu patrimônio pessoal, talvez levaram algum do nosso ouro. O povo brasileiro e os trabalhadores certamente não levaram. Era isso, a gente agradece o espaço e nos colocamos à disposição para o debate. Obrigado, em nome da Federação Única dos Petroleiros. Muito bem, João.